Bem-vindos ao Entre Carreiras, de frente com a Jéssica. Você está ouvindo o talk show que conecta a história de brasileiros ao redor do mundo. Aqui, cada episódio é um convite para descobrir diferentes trajetórias profissionais, desafios e conquistas em contextos nacionais e internacionais. Porque entre carreiras, sempre existem novos caminhos e histórias sem fronteiras. Aqui no Entre Carreiras, falamos muito sobre crescimento profissional, mas nem sempre esse crescimento é linear e quase nunca é fácil. A convidada de hoje construiu uma trajetória marcada por recomeços, decisões difíceis e muita persistência. Ela chegou aos Estados Unidos como au pair e viveu todas as dificuldades que esse processo pode trazer, desde homesickness até instabilidade e trabalhos que não tinham relação com o que ela imaginava com a própria carreira. Ao longo desses anos, ela trabalhou muito como nene, limpou casas, enfrentou limitações financeiras, mudou de estado várias vezes e tentou diferentes caminhos. Até que, por indicação, entrou na American Airlines como comissária de bordo, onde construiu uma nova fase profissional. Mas, mesmo ali, a história não para. Durante a pandemia, grávida, foi afastada do trabalho e, pouco tempo depois, tomou uma decisão que mudaria tudo: investir em uma nova carreira, começando do zero novamente. Hoje, depois de anos de esforço, algumas dívidas, estudo e muitas transições, conquistou sua licença de piloto de companhia aérea e inicia uma nova fase profissional. Seja muito bem-vinda ao Entre Carreiras, Natália. Obrigada. Estou bem feliz em participar. Uhum. E muita gente, ela olha para a vida fora do país, né, e imagina somente as oportunidades, o crescimento, mas o começo ele é muito diferente disso, né? E você é a prova viva disso. Como que foi na prática, né, a sua experiência como au pair? Foi aí que iniciou, né, tudo. Compartilha um pouco com a gente sobre isso. Pois é aquela coisa, quando a gente toma aquela decisão inicial de mudar para um outro país, fazer um programa de intercâmbio, a gente não faz ideia do que vai acontecer, né? O plano inicial era ficar 1 ano. E estou aqui já tem 15 anos, já como você mesmo falou, com vários recomeços, várias mudanças na vida. Eu era estudante de jornalismo na época, na Universidade de Ribeirão Preto, e adorava o meu trabalho de estagiária na época. Eu trabalhava numa rádio local, eu tinha 19 anos, e eu tinha muita vontade de vir para cá, mais para poder melhorar o inglês, que eu já falava um pouco, mas melhorar meu inglês para poder me abrir portas na minha carreira naquele momento, né? Portas no Brasil, dentro do jornalismo. E aí, comecei a fazer pesquisa e tal, decidi vir para cá, com o apoio dos meus pais, claro, na época. E eu lembro que eu cheguei nos Estados Unidos, eu tinha $200 no meu bolso. Eram $200 no meu bolso e um sonho. Sair daqui a 1 ano com o meu inglês muito melhor do que é agora, para que eu possa crescer no trabalho no Brasil. E a vida de au pair é vida de au pair. A gente mora com as outras, né, mora com outra família, cuida dos filhos, a gente não imagina o perrengue que a gente passa. Só na prática, né? Não, realmente, até porque mesmo quando a gente está de folga, né, nos nossos dias de folga, a gente ainda está no ambiente de trabalho. Trabalhando com crianças, eles não sabem a diferença, né? Então, tinha muito disso. Dá para imaginar a intensidade disso, né? Imagine, às vezes a gente trabalha 8 horas por dia, mas volta para casa, e mesmo assim, às vezes, pode ser um ambiente difícil, né? Agora, você imagina você morar, né, dentro do seu trabalho e com seus chefes. Eu imagino esses desafios, quanto é difícil, né? Essa realmente foi a parte mais difícil. E também o fato de que era a minha primeira vez fora de casa, então, a homesickness, né, que a gente tinha falado no início, é real. É real. Aquela primeira semana, né, tem muita novidade e tal, no final da semana já vai dando aquele nozinho na garganta, e o nozinho da garganta começa a virar uma lágrima aqui, uma ali, e passa 1 mês, 2 meses. Eu diria que os primeiros 3 meses são os mais difíceis. Tudo que a gente quer é voltar para o nosso ambiente, né, para a nossa casa, para a nossa família. É um momento de adaptação, realmente, é a parte mais difícil no programa, eu diria. Uhum. O au pair, ele tem duração de 2 anos. Você ficou só 1 ano ou você ficou os 2 anos? Não aguentei. Mas completei o meu ano, completei. Dentro do programa a gente tem alguns requerimentos, né, em questão de curso, porque a gente tem que fazer alguns créditos em escola, né, em universidade, que eles chamam de continuing education.
E eu fiz tudo em jornalismo, dentro da área de jornalismo mesmo, com fotografia e tal. Eu não fiz nada de inglês específico para a língua. Eu queria fazer algo dentro da minha área. Então, me ajudou um pouco, assim, a manter o foco no meu objetivo final, né? Então, você tinha como plano ficar esse 1 ano, voltar e retomar a faculdade, porque você não tinha finalizado de jornalismo. Exatamente, eu fiz 2 anos. Completei 2 anos de faculdade, tranquei no meio do curso. E esse era, assim, meu objetivo. Até porque o meu trabalho na época, que era uma emissora da Globo no interior de São Paulo, segurou minha vaga. Minha gerente na época falou, não, faz o seu intercâmbio, fica 1 ano, volta, que o seu trabalho vai estar aqui. E aquilo era a oportunidade da vida na época, né? Uhum. E como que era o seu inglês na época? Ah, eu cresci numa casa com meu pai falando inglês. Meu pai sempre falou inglês desde pequeno. Então, assim, eu tinha no meu ambiente, eu sempre gostei de música, sempre gostei de TV. Então, assim, eu diria que eu aprendi daquela forma. O inglês eu conseguia conversar, mas eu tinha muita dificuldade de me expressar. Eu lembro que era uma das minhas maiores frustrações no início, porque eu sou uma pessoa muito, não diria nem tagarela, mas eu gosto de me comunicar, né? Ela que escolheu jornalismo, né? Eu me comunico bastante. Então, assim, eu tinha dificuldade de ser quem eu realmente sou e era a minha frustração no início. Mas eu conseguia, no dia a dia, no que eu precisava me comunicar, era tranquilo. E em que momento você percebeu que essa experiência ela não seria exatamente como você imaginava? Na verdade, eu sempre soube, porque lidar com pessoas nunca vai do jeito que a gente planeja. Eu sabia que não ia ser uma experiência textbook, que a gente fala, né? Tipo assim, perfeita, como tá nos livros, né? Então, eu sempre soube que não seria exatamente como eu imaginava. Agora, os desafios que aconteceram dentro desse ano, eu precisei de trocar de família, né? Eu tive rematch, que a gente fala, tive dificuldade com a primeira família, precisei ir para uma outra família. Eu fui de uma família onde eu cuidava de 2 meninas adolescentes para uma família com 5 crianças. Eu cuidei de 5 bem pequenos na época. Eles tinham 2, 4, 5 e 6 anos. De 5 anos eram gêmeos. Então, assim, eu sempre soube que não seria perfeito. Porém, eu tinha que manter a minha cabeça no meu objetivo, que era voltar para casa. Eu sempre, assim, 365 dias e eu vou para casa, entendeu? Então, fazendo os risquinhos na parede, contando os dias para ir embora. E, assim, ao longo do caminho, a gente cria relacionamentos, né? Amigos, namorada na época. Então, assim, a vida continua, que ajuda a gente no dia a dia a manter o foco. Mas eu sempre soube que a experiência não seria perfeita. Em que estado que você foi au pair, Natália? Eu fui au pair no estado de Nova York. Até o rematch você conseguiu no mesmo estado, então? Consegui no mesmo estado. Do outro lado do estado, na verdade, eu comecei em Long Island, que é mais pro lado da praia, mais próximo da cidade mesmo, de New York City. Depois eu fui um pouquinho mais pro norte, tipo assim, 1 hora norte de onde eu morava, mas uma área bem diferente, assim, era uma comunidade irlandesa, eu trabalhei com uma família de irlandeses, então já era uma cultura completamente diferente dentro da cultura americana, era uma bagunça, Mas você comentou, assim, né, que você tinha essa data, né, você ficava no calendário contando os dias, você conseguiu aproveitar de uma maneira positiva esse intercâmbio, você acredita? 100%, sem dúvidas. Eu não seria quem eu sou se não fosse pelo intercâmbio. Uma coisa muito interessante, assim, a respeito da minha personalidade, eu sou o tipo de pessoa que eu vou com medo mesmo. Eu não tenho medo nenhum de... Bom, você já pode imaginar, né, no que eu faço. Eu não tenho medo nenhum de arriscar, diria. Então, quando eu penso naquela oportunidade, toda vez que alguém chega para mim, você foi au pair, eu tô pensando em ser au pair, você acha que é legal? Vai. Seja au pair, porque a gente se encontra, assim, a gente se conhece, digamos. Eu cheguei aqui, eu lembro na minha primeira semana, eu ligando para minha mãe. Mãe, como é que eu faço um ovo? Mãe, como é que eu esquento água para fazer macarrão? Tipo assim, eu não sabia nem esquentar uma água no fogão. Nada. Entendeu? Então, assim, eu cresci não só como mulher, claro, né? Mas, assim, a independência que eu tenho hoje é algo que eu gostaria, por exemplo, para o meu filho, que só tem 5 anos, que é menino, que nunca vai ser au pair, poder viver, entende? É uma experiência, assim, se ele tiver
a oportunidade um dia de poder fazer uma coisa assim, onde ele vai para longe de casa para se virar e aprender, pode ter certeza que eu vou mandar. É um amadurecimento, assim, um intensivo, né? Porque só nessas situações, às vezes, extremas, ou quando a vida te exige isso, que você consegue realmente ver que de você dá conta, não tem mais ninguém para fazer aquilo, é você por você mesmo. É uma questão de sobrevivência. Uhum. É isso. É uma sobrevivência. Você está aprendendo outra língua, outra cultura, você está se ajeitando, né, ali à casa de outra pessoa, mas você tem que comer. Você precisa fazer as suas coisas, então a gente tem que aprender. Né? Eu tenho várias histórias, imagina, várias histórias da vida de au pair, coisas que eu penso hoje em dia, eu falo, gente, eu não sabia nada. Eu não sabia nada mesmo quando eu cheguei aqui. E além desses aprendizados, assim, da vida, né, e o amadurecimento que o au pair te trouxe, o que essa fase te ensinou sobre você mesma, principalmente nos momentos mais difíceis? Eu diria que foi como eu disse, me ensinou que eu não, mesmo com medo, né, eu deveria tentar tomar esses riscos, né, de ter coragem, na verdade. Eu sempre tive, mas essa experiência foi a certeza que eu tive de que eu não preciso necessariamente de alguém para conseguir chegar nos meus objetivos. Eu consigo sozinha, claro, com Deus, né, com o apoio da minha família, tem nessa parte, mas quando o assunto é que a minha vida aqui agora, o que eu tenho que fazer hoje, Natália, né, o meu dia hoje, eu consigo sozinha. Então, resiliência, muita paciência. Eu percebi que eu tenho capacidade. E foi o que me ajudou, foi o caminho que eu tomei para chegar onde eu estou hoje, né? Então, assim, eu tenho capacidade de fazer o que eu quiser. Fica muito mais empoderada, né, você acredita em você mesmo, porque é igual o que eu estava falando, né, não tem ninguém para resolver ou fazer por você, e você é colocada num ambiente que é totalmente desconhecido, né, em outro idioma, outra cultura, e Exatamente. com tanta responsabilidade, às vezes tão jovem, né. Eu escrevi um capítulo de um livro que vai ser lançado agora em agosto, que é o volume 2 do livro de psicologia intercultural, e o capítulo que eu escrevi é sobre au pairs, então eu fiz uma pesquisa, né, o ano passado com esse grupo de ex-au pairs, para saber exatamente a experiência de todas essas habilidades e competências que foram desenvolvidas Que legal. durante esse processo de au pair, e o redirecionamento de carreira, né, porque os 3 mais comuns que a gente vê depois dessa experiência, ou é a repatriação de volta para o Brasil, ou é continuar no país, né, que a maioria é au pair nos Estados Unidos, mesmo sabendo que a gente tem au pair em outros países, os Estados Unidos é o Sim. que mais prevalece, ou imigrar para um novo país, né, que também é muito comum. Então, fui au pair na Europa e procura outros caminhos, assim, uma porta de entrada, ir para o Canadá, ou para a Austrália, ou para a Europa. Então, isso é bem bacana trazer você aqui para materializar toda essa pesquisa também, né, Natália? E o mais legal, assim, eu diria que uma das coisas mais legais desse intercâmbio, e não só au pair, tá? Assim, a oportunidade de poder fazer um intercâmbio nos Estados Unidos ou qualquer outro país, são as amizades. Então, você estava falando o exemplo, né, das meninas que foram para outros países. Eu diria que eu tenho duas amigas, assim, muito queridas que eu fiz na época de au pair, a gente morava muito próximo. Uma tá na Bélgica, a outra tá em Amsterdã, cada um com sua vida, com seus maridos, com seus filhos. E eu já fui em Amsterdã visitar, eu já fui na Bélgica visitar. Então, assim, são realmente os relacionamentos, né, as amizades que a gente faz ao longo da vida, que ficam, que fazem com que esse intercâmbio tenha sido Um mais pouquinho mais específico leve, ainda, se a exatamente, gente mais pode dizer leve. isso, de alguma maneira, né. Porque Mais leve, realmente. Ou mais especial, assim, porque o meu objetivo eu alcancei, eu saí daqui com o inglês muito melhor, né? A minha história, na verdade, eu não fui pro Brasil completamente, eu fiquei uns meses, voltei, troquei de visto e tal, mas assim, eu mantive essas amizades, relacionamento com a família que eu trabalhei, então vale a pena, por mais que seja difícil, sem dúvidas. sim, você fica sem a sua rede de apoio, né, do Brasil, sem a sua família, então, realmente, às vezes, você acaba de conhecer as pessoas e fica muito mais intenso, né, esse laço aí de amizade, até porque muitas estão vivendo a mesma coisa que você, né, então você consegue ter esse apoio de alguma maneira.
Uhum. E depois do au pair você começa uma nova fase, né, mas pouca gente fala, né, com profundidade. Você continua nos Estados Unidos, mas ainda longe de uma carreira estruturada. Como foi viver esse período trabalhando como nene, limpando casas, tentando se manter, sem ainda ter um caminho profissional claro? Foi, eu diria que uma fase curta, mas que naquele momento parecia que não ia acabar nunca. Eu precisei, né, fazer decisões. Na época, por conta de um relacionamento, eu decidi ficar. Eu fui para o Brasil, fiquei uns meses no Brasil, cheguei a voltar para o trabalho, mas depois de 3 meses eu vim para cá e decidi que eu ia continuar a minha vida aqui. Na época, o jornalismo, que era o que eu fazia no Brasil, não fazia sentido na minha vida mais. Meu inglês ainda era muito básico, meu vocabulário era muito fraco para conseguir fazer uma coisa naquela mesma área e eu tinha interesses em outras áreas. Então, aquela época foi crucial porque eu precisava trabalhar para ter dinheiro para viver, né? Então, assim, não conseguia estudar. E aí, né, acabei casando na época, e com o apoio do meu esposo, eu consegui fazer com que o meu dinheiro fosse para estudo. Então, assim, eu consegui voltar para a faculdade. Naquela época, eu decidi ir para uma área completamente diferente, que é uma área que eu tinha interesse no Brasil também. Eu fui aquela criança que falava assim: o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser comissária, mas eu também quero ser dentista, mas eu também quero ser jornalista, sabe? Então, assim, eu tive muito interesse em várias áreas, eu conseguia, né? Quem que decide com 19 anos? Então, eu comecei a fazer um curso de Dental Hygiene numa community college no estado de Nova Jersey, que é onde eu morava na época. Estava super, super, super feliz, mas assim, para eu conseguir estudar, eu precisava trabalhar. Então foi quando eu limpei casa, trabalhei como nene, né, direto com uma família. Eu ia para minha casa, não morava com eles, né? Essa era a diferença. E foi assim, foi uma fase, quando eu digo curta, então foram quase 3 anos, tá? Foram quase 3 anos. Então assim, não tão curto, mas foi crucial para minha vida hoje, porque a família que eu trabalhei, por exemplo, até hoje eles são meus amigos mesmo, assim, são pessoas muito especiais na minha vida. E foi onde eu realmente percebi que eu precisava ser como fala, eu precisava ser um pouco mais esperta a respeito dos meus sonhos. Até então, o jornalismo já tinha sido deixado de lado. E aí eu coloquei minha cabeça em continuar estudando. Vou entrar na faculdade, vou estudar, vou limpar a casa durante o dia, vou cuidar de crianças para conseguir ir para a faculdade à noite. Então eu tinha uma rotina bem pesada. E a vida vem, e a vida vai, as coisas acontecem, relacionamento, né, às vezes nem sempre vai da forma que a gente quer. Então eu acabei tomando a decisão difícil de sair da faculdade. Eu tinha acabado de entrar na NYU, na New York University, para fazer o curso de dental hygiene com eles. E a vida tomou outro rumo. E você comentou, né, no começo, que você voltou para o Brasil, né, de alguma maneira. E isso foi importante, né, nessa fase, para você também sentir quanto essa experiência você tinha mudado, né? Porque às vezes muitas pessoas continuam aqui nos Estados Unidos e fica pensando, e se? Como seria a minha vida se eu tivesse voltado para o Brasil? Pelo menos você foi lá, conseguiu constatar que você realmente não fazia mais sentido para essa nova fase, né? Então, É, acho que isso foi também muito decisivo. E você teve algum momento em que você pensou em desistir e voltar? muitas vezes. Muitos momentos. Nesses 15 anos, tem dia que até hoje. Brincadeira. Eu pensei várias vezes. Mas minha família sempre me apoiou, né? Toda vez que eu senti uma dificuldade, eu conseguia conversar com eles. E em vários momentos eu pensava, poxa, não preciso estar aqui, né? Pra que eu tô fazendo isso? Pra que eu tô, né? Passando por isso? Por que eu tô passando por isso? Pra que eu tô limpando a casa dos outros, né? Pra quê? Mas a minha independência sempre foi muito importante para mim. Eu sempre quis, não só por mim, mas também para mostrar que eu conseguia, né? Na época que eu vim para os Estados Unidos no início, eu cheguei a escutar de parente: dou um mês para você voltar. Não aguento. É uma coisa que é muito assim, pesa na gente, sabe? Eu falo, poxa, I'm not a quitter, que a gente fala em inglês, né? Eu não sou um tipo de pessoa que desiste das coisas. Pelo menos não quando o assunto é na área profissional.
Então, sim, tive vários momentos onde eu pensei em desistir, onde eu me vi numa situação onde não fazia nem parte da vida que eu tive crescendo, sabe? Eu não preciso viver isso. Sim. Então, E isso dói muito, né, quando as pessoas te subestimam, ainda mais quando vem de pessoas que você não esperava, né, ou que são muito importantes, assim, para você na sua vida. sem dúvida. E o que te fez continuar mesmo sem garantia de dar certo? Meus amigos, na época, apoio das pessoas ao meu redor, né, me falando, não desiste, tem tanta coisa que você pode fazer, você tem tanta capacidade. E eu assim, quando eu coloco a minha cabeça numa coisa, sabe, é muito difícil fazer com que eu desista. Aí eu comecei a pesquisar, pesquisei, o que eu podia fazer, né, e aí um amigo meu da família na época, que já tinha trabalhado como comissário para uma outra empresa, falou, Natália, você adora viajar, você adora fazer essas coisas, por que você não vai ser comissária? Eu já tinha viajado sozinha, eu já fui para a África, já fui, na época, para o Canadá e tal, fiz várias viagens sozinha. Ele falou, aplica para ser comissária. Aí eu, é mesmo, né? Era uma daquelas coisas que eu gostava lá atrás, que eu gostava, que eu tinha pensado em fazer. E aí foi quando eu comecei a pesquisar o que era necessário na época, né, para conseguir entrar nesse trabalho nos Estados Unidos. Você fala muito dessa variedade de opções, né? E eu acho que é isso. Eu acho que você é uma pessoa que se joga muito, você é muito aberta à experiência. Isso faz você gostar de várias coisas, né? Várias coisas podem se tornar interessantes. Aí que vem a dúvida. Ia ser jornalista, dentista, e o bom que você se abriu, né, para poder experimentar. Você não pôde viver essa questão de ser dentista no Brasil, mas você começou na faculdade aqui nos Estados Unidos e viu que não era isso, e tá tudo bem, né? Você já descartou, de alguma maneira você pode usar isso ao teu favor, né? Porque eu acho que não saber o que a gente quer já é um grande caminho para te levar na onde que você tem que estar, né, de alguma maneira. Essa foi a parte mais legal. A parte, né, apesar dos recomeços, das decisões, das situações onde eu tive que tomar decisões difíceis, eu consegui experimentar um pouquinho de cada um. Um pouquinho de cada um dos meus interesses, né, para realmente encontrar ali onde eu queria parar. Isso é muito bom, porque, né, a gente não fica com aquela dúvida, como eu falei, né, e se eu tivesse, né, você consegue seguir aí o seu propósito de vida sem dúvidas aí. E em algum momento, né, que você comenta aí, aparece essa oportunidade para você se formar em comissária de bordo, e o jogo muda totalmente. Você entra na American Airlines e começa a construir uma carreira mais estruturada. O que significou para você entrar na American Airlines naquele momento? A América, para mim, chega a me dar arrepio. A American, para mim, é muito mais do que uma oportunidade que eu tive. É praticamente a minha vida. No dia que eu vim a entrevista foi em Dallas. Eu morava em Nova Jersey na época. A entrevista foi em Dallas. Eu lembro de achar o máximo que eles estavam me colocando num avião para me fazer a entrevista no Texas, né? Achava o máximo. Eu lembro que no dia daquela entrevista eu coloquei na minha cabeça que se eu não conseguisse esse trabalho, eu provavelmente ia voltar para o Brasil. Cheguei a falar para minha família, falei, olha, é isso. Se no final de hoje eu tiver uma má notícia, eu vou planejar de voltar para o Brasil, nem que seja para ficar um pouco e depois voltar. E aquele dia, eu lembro como se fosse hoje, 5 horas da manhã, sentada no terminal, vendo, né, esperando a hora do embarque, vindo para Dallas, meu coração cheio de esperança. E eu lembro que eu nem me preparei muito para a entrevista, porque é o tipo de entrevista onde você vem, é muito personalidade, né? Eles contam muito sua experiência com o cliente, é o tipo de coisa que eles procuram, quem é comissário, né? E eu sempre fui uma pessoa que lida com pessoas, então eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ser eu mesma. E se eles gostarem de mim, ótimo. Se não gostar, eu sei que não é para mim. Então eu vim com a mente bem aberta. A entrevista foi muito interessante, porque o jeito que eles fazem aqui nos Estados Unidos é diferente no Brasil. No Brasil, você faz o curso de comissário, tira uma licença da ANAC, depois você vai procurar emprego, né? É isso que eu ia perguntar, se você tinha feito algum curso, né, para poder... E quais são esses requisitos também, se você puder compartilhar. Não, claro, eu conto então. Aqui nos Estados Unidos, a empresa vai te contratar primeiro,
para depois te moldar da forma deles. Até porque aqui as aeronaves são diferentes, então a gente tem qualificações diferentes de cada empresa, por exemplo. Então, se você trabalha na América, você não pode direto trabalhar na United, você tem que passar pelo mesmo treinamento deles, na forma deles, na cultura deles. E eu lembro que eu cheguei para a entrevista, nós éramos uma turma de mais ou menos 30 pessoas. E é o dia todo, eles separam a gente em grupo, né, em alguns grupos de 5, sei lá, uma coisa assim. E cada grupo tem uma atividade, é uma gincana, assim, é um quebra-gelo, né, para as pessoas se conhecerem, e os recrutadores estão em volta, assim, analisando a sua personalidade com as outras pessoas. O que eles querem é ver se você é o tipo de pessoa que eles querem trabalhar junto, né? E agindo naturalmente, né? Porque às vezes você coloca, você fala, é uma dinâmica específica, ou vai lá na frente, a pessoa meio que consegue se transformar por algum tempo, né? E lá você se distrai, fica tão interagida que você acaba transparecendo. E eu lembro que você está falando de ir lá na frente, foi exatamente o que aconteceu. Na minha turma, ali na minha mesa, nós éramos 5, aí, né, eles escolhem, quem quer ir na frente apresentar a turma? Adivinha quem foi? Adivinha quem foi apresentar a turma? Fui eu. Mas é assim, eu lembro que cada um tinha que falar um fun fact, uma coisa, né, especial sobre cada um. Eu lembro que, eu não sei se o meu foi que eu tocava piano, ou que eu sou canhota, uma coisa assim. Era coisa boba, sabe? Mas cada um tinha que falar uma coisa e as pessoas tinham que adivinhar. Então, eu apresentei, né, a turma na frente, falei, essa aqui é a minha turma, esses são os nossos fun facts, né? Adivinha quem é a canhota. O pessoal da turma tinha que adivinhar, olhar pra gente só por aparência, adivinhar quem tocava piano, quem falava 2 línguas, quem não sabe? Então, assim, foi muito legal, porque a gente riu bastante e eu me senti num ambiente tão leve, tão confortável, mulheres, homens, várias idades. Inclusive, na minha turma de treinamento, tinha uma pessoa de 72 anos. Então, assim, é uma profissão muito, muito legal. E depois dessa fase, eles já vão separando, né? Quem não participou legal, tal, eles já vão separando e depois eles vão mandando a gente para entrevistas individuais, né? Então começa em grupo, depois a gente vai para o individual. Eu lembro que a entrevista individual foi bem simples, assim, né? No mesmo dia? No mesmo dia, é o dia todo. É o dia todo. Você mora em Nova Jersey, você mudaria para outra cidade, porque eles querem ver a sua flexibilidade, né? Afinal de contas, a companhia aérea, o legal de trabalhar para companhias aéreas é que você pode ter a sua base em qualquer lugar, qualquer base deles, né, no caso, mas você pode morar em outro estado, desde que você apareça para trabalhar. Sim. E é uma profissão muito flexível, né, Natália? Porque você vai estar em diferentes lugares aí, se a pessoa tem muita resistência também. Muito flexível. A gente, assim, toma café da manhã na Califórnia, almoça no Texas e vai dormir na Flórida, no mesmo dia. Então, a entrevista é assim. E eu lembro que foi um dia tão legal, tão leve, tão divertido. Inclusive, eu fiz amigos aquele dia que eu tenho até hoje. Uma delas, inclusive, é brasileira e também é piloto na mesma empresa que eu trabalho. Ela terminou o curso essa semana, 2 meses depois de mim. Então, assim, a gente seguiu o caminho todos juntos. Então, no final daquele dia, eles me ofereceram a vaga. Eu lembro que eu chorei. Ai, fiquei tão feliz. E aí eu liguei pra minha família, eu falei, eu consegui, me arrepia. Eu consegui, eu não acredito que eu consegui, mas eu consegui. Foi assim, eu falei, meu Deus. Aí eu fiz jornalismo, aí eu fiz isso, eu fiz aquilo, agora eu vou tentar outra coisa. Mas eu imagino, né, assim, um orgulho pessoal, né, e também enquanto a sua família recebeu isso, porque, gente, não é comum, né, não é uma coisa assim, não. Todo mundo faz. No Brasil, né, assim, a área da aviação no Brasil é muito diferente, o acesso, a informação que a gente tem é bem diferente do que aqui nos Estados Unidos. E quais são os requisitos, Ana? Para virar comissário? Bom, o mais importante é que você tenha tido qualquer tipo de trabalho, nem precisa ser assim um trabalho, digamos, é customer service, é experiência com o cliente. Então, por exemplo, se você trabalhou em call center, se você trabalhou em loja, qualquer um consegue ser comissário, entende? Assim, se você teve algum trabalho onde você lidou com clientes, esse é o requisito principal.
Agora, nos Estados Unidos especificamente, para ser comissário, você precisa ter ou, né, a sua residência, ou visto de trabalho. As companhias aéreas nos Estados Unidos não fazem sponsorship, eles não pagam documentação de visto. Isso é algo que tem que ser feito. Já tem que ir pronto, né, preparado. Eu acho que talvez aí é uma grande frustração, né? Muitas meninas, elas sonham, depois que elas saem do au pair, a ser comissária de bordo, né? Eu acho que isso é mais comum. Pilota de avião, a gente até rota certeza. Não, eu cheguei a conversar com algumas pessoas depois que eu publiquei um post no grupo de au pair, e elas me perguntaram, né, como é que eu faço, como é que eu faço? Falei, olha, a minha situação foi diferente, eu já tinha documentação, eu troquei de visto inúmeras vezes, desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Hoje eu sou residente, né, hoje eu sou cidadã americana, mas eu troquei de visto inúmeras vezes, de turismo, de estudante, de trabalho, de tudo, até eventualmente em 2018, peguei a minha cidadania. Mas essa é realmente o requisito mais difícil, né? Não é impossível, porém, para quem tem a oportunidade de conseguir o visto de trabalho, sem dúvidas vale a pena tentar. Uhum. Você era casada, então, na época já? Ou quando você fez esse processo seletivo? Sim. Tá. E como foi essa experiência? Como que essa experiência ela mudou a forma como você se vê profissionalmente? A minha paciência é um pouquinho diferente. Eu diria que cada experiência que eu tive foi muito diferente, porém todas com pessoas, né? Então, assim, quando a au pair, a gente cuida das crianças. Então, assim, o dia a dia levando para a escola, tal. Porém, a gente mora com os pais, a gente lida com os adultos, a gente aprende sobre a cultura, né? Assim, a lidar com adultos. Passageiro, eu acho que É mais instável, né? é o público mais complicado que eu já lidei na minha vida. Mas a vantagem do passageiro é que, como a própria palavra diz, ele passa. A porta do avião abre, ele vai embora, a gente nunca mais precisa lidar com eles, entende? Então, essa é a diferença. As pessoas por si só, né? Elas já são muito complexas, cada um tem uma personalidade, um temperamento. Eu fico imaginando dentro do avião, né? É um mix de tantas culturas, né? Pessoas com tantas visões de mundo, com tantas culturas diferentes, né? Porque embora é uma empresa americana e às vezes você fazia voos domésticos somente, né? Mas assim, tem pessoas de diversas culturas. Você chegou a fazer voo internacional? Na América, nós somos qualificados doméstico e internacional desde o início. Inclusive, no meu primeiro mês, eu fiz mais Brasil do que tudo. Eu trabalhei em Londres, Brasil, não, eu fiz muito voo internacional. A maioria, porque eu era qualificada no português, então eles me colocavam para trabalhar voos para o Brasil. E Portugal também. Ai, que massa. Então é isso, né? Imagine você estar lidando com diferentes, porque às vezes para você essa forma de comportamento de se tratar a determinada pessoa é ok, mas aquela pessoa ela entende de uma outra maneira, com uma outra perspectiva. E aí entra um conflito, né, de relacionamento. Isso faz parte do treinamento de comissário. Então nós não só aprendemos né, as situações de emergência, né, de evacuação, que é o mais importante da profissão, é conseguir evacuar um avião, seja ele com 50, 100, 200, 300 passageiros em 90 segundos, tá? Com segurança, claro. Mas a gente aprende também o local dos equipamentos de segurança e culturas. Então, assim, são 6 semanas e meia, são quase 2 meses de treinamento, onde a gente se qualifica na aeronave, mas também no atendimento ao cliente, né? A gente não tem, pelo menos nessa empresa, não existe treinamento onde você aprende como a colocar a bebida dentro do copo. Não, essas coisas a gente simplesmente faz. O que a gente aprende são as culturas. Não balance a cabeça de certa forma, porque essa cultura não aceita. Não age de tal forma, porque essa cultura não aceita. Então, assim, tem muito que a gente aprende sobre o ser humano, realmente, nesse treinamento, que é muito, muito legal e vai para a vida. Porque eu lembro, tem várias situações, tá, com brasileiros. As minhas histórias, as histórias mais, assim, chocantes que eu tenho são com brasileiros. Infelizmente, eu lembro uma vez... Mas você coloca se você quiser. Eu lembro de uma vez trabalhando um voo para Belo Horizonte, saindo de Miami.
E eu estava fazendo um serviço de bebidas e eu escutei uma pessoa... Jéssica do céu. Eu juro que olha... Aí, né, tem gente que fala, é cultural que o brasileiro faz isso. Não, o brasileiro não faz isso. E aí eu lembro que eu passei e era um psiu tão forte, assim, a pessoa não parava de falar psiu, 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 psiu. Eu olhei, eu falei, eu posso te ajudar, minha senhora? Ela falou assim, eu tô te chamando faz tempo. Eu falei, então, eu não sou passarinho, não sou cachorro, não sou gato. Eu tenho nome. Então, por favor, né, não me chama dessa forma. E assim, às vezes é difícil, porque realmente a gente perde a paciência com as pessoas, sabe? No dia a dia é chato, mas assim, pelo fato de ser o meu povo, a minha cultura, Sim, dói vida, mais. sabe? Assim, eu lidei de uma certa forma, mas se fosse outro funcionário, teria sido completamente E o diferente. quanto algumas pessoas naturalizam, né, esse tipo de comportamento, sendo que não é visto, né, como algo educado, né, é bem rude, né. É muito chato quando a gente ouve do americano ou de qualquer outra cultura, porque o brasileiro é folgado. Não necessariamente, né? Então, eu sempre tentei dar o meu melhor ali e servir de exemplo para os outros. Eu te entendo essa dor, eu acho que é porque a gente se dói, porque essas maçãs podres, né, que esbarram no caminho aí, acaba generalizando e achando que todos nós brasileiros somos todos da Assim, mesma maneira, né. E mesmo, né, com essa estabilidade desse novo trabalho que te proporcionou aí com o documento, numa grande empresa americana, mas algo ainda te inquietava, ou fazia você pensar em outros caminhos. sim. Eu comecei a voar na América em janeiro de 2016. Então, são aí já mais de 10 anos, no caso, né? E eu amava. Eu amei as experiências, eu amava as pessoas, eu amava o fato de, como eu te falei, dos passageiros irem e virem. É a mesma coisa com tripulação. Toda viagem é uma experiência diferente, sabe? Hoje eu estou em Londres, semana que vem eu vou estar em Barcelona. Eu pego uma viagem para o Brasil. Eu vou para Nebraska e acabo tendo, assim, uma experiência mais legal, com a tripulação mais legal que eu já trabalhei. Então, assim, é uma diversidade muito legal. Mas eu sempre senti que eu precisava de um pouquinho mais. É uma carreira onde a gente não existe idade limite. Como comissário, você pode trabalhar até o fim da sua vida, desde que você tenha força para abrir e fechar as portas. Então, assim, todo ano a gente passa por treinamento. Então, desde que você Físico também, consiga, né, testes. desde que você consiga né, ter a força de abrir e fechar as portas e tal, para agir numa situação de emergência, você pode ser qualificado. Então, assim, não é difícil. Mas eu sempre senti que eu queria... Eu tinha aquela frustração pessoal de não ter terminado a faculdade, sabe? Eu pensava, poxa, talvez eu possa, trabalhando como comissária, fazer faculdade meio período, ou uma faculdade online. Cheguei até a pensar em fazer um curso no Brasil, que também é uma oportunidade muito legal, uma opção legal que a gente tem. A gente mora aqui, mas pode fazer um curso EAD. Tem tanta gente que faz isso. Então, assim, aquelas opções estavam abertas. E aí foi em 2018 que a América lançou um programa, que eu pretendo também mais para frente falar sobre o assunto, mas a América lançou um programa chamado American Airlines Cadet Academy, que era para pessoas que tinham interesse em se tornar piloto, e eles falam que é um pathway program, é um programa onde você começa do zero para piloto de companhia aérea. E eu lembro que eles fizeram um anúncio e tal, né, e eu, poxa, que interessante, nunca tinha pensado nisso. Ser piloto não foi um sonho de infância. A minha primeira vez no avião, eu já tinha 18 anos. Eu vim para os Estados Unidos com meu pai a passeio quando eu fiz 18 anos. E foi a minha primeira vez. Nunca tinha voado, e assim, eu achei o máximo. Eu achava maravilhosa a profissão de comissária na época, que é o que a gente vê na cabine, né? Mas eu pensava além daquela porta lá na frente. Poxa, ser piloto, né? E aí foi quando veio um trim na minha cabeça. Falei, poxa, que legal. Mas, assim, a vantagem que eu tinha é que eu estava num ambiente com pilotos, né, o tempo todo. Então eu comecei a perguntar. Eu perguntava para os caras, eu falava, então, o que eu preciso fazer, né, para ser piloto? Como que funciona? O que tal? E vários deles incentivavam. Vários deles falavam, vai, não desista, faça isso, faça aquilo. Eu, poxa, que legal. Mas era assim, parecia um sonho tão impossível, porque é um custo muito alto. É um investimento financeiro muito pesado.
é praticamente o mesmo valor de você às vezes comprar uma casa, financiar um imóvel, entende? Então, tem gente que não tem coragem, justamente por Pra conta investir. do investimento financeiro. E as pessoas, elas querem ter um retorno muito imediato, né? Então, acho que tem que ser um sonho realmente para você fazer sem pensar muito, assim. Não, é isso que eu quero, independente de qualquer coisa. É um sonho, é um investimento onde você precisa ter uma organização financeira legal. Eu não estou falando assim, você precisa ter muito dinheiro guardado, tal, tal, tal. Não, mas pelo menos, assim, eu diria que pelo menos no primeiro ano, você se planeje para conseguir pagar suas contas, sem precisar fazer muito esforço no trabalho. Por que eu digo isso? Porque é um curso integral, assim, são várias licenças que a gente tira antes de conseguir chegar nessa licença final. Eu tenho 7 ou 8. Então, você se torna piloto privado, depois você vai pega a licença de voo por instrumento, que é quando você voa em condições climáticas completamente fechadas, que você não vê nada do lado de fora, você tem que olhar nos instrumentos. Depois você tira a licença de piloto comercial, depois multimotor. Então, assim, são várias diferentes. E é tempo. Então, é muito tempo, muito dinheiro e tal. Mas... E aí eu comecei a fazer as perguntas e os pilotos me incentivando e eu falei, eu vou esperar, vou guardar um dinheiro. Falei, eu vou guardar um dinheiro e acho que eu vou tentar mais pra frente. E aí veio a pandemia. Aí veio a pandemia, 2019. A pandemia, o início foi assim, fevereiro, março de 2019. Eu lembro que eu nunca vou esquecer disso. Dia 15 de março, se eu não me engano, de 2019, o Trump fez um anúncio na TV dizendo que ele ia fechar as fronteiras com os países da Europa. Eu estava trabalhando um voo para Manaus. Eu pousei em Manaus e eu lembro que a gente abriu a porta do avião, o funcionário estava chorando do lado de fora. E eu falei, o que aconteceu? Ele falou, a América acabou de anunciar o fim do voo de Miami para Manaus por conta da pandemia. E aí foi o início do fim. Foi uma época muito difícil, porque eu descobri no final de abril, no mês seguinte, que eu estava grávida. Então eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com fronteira fechada, grávida, né? O trabalho, assim, trabalhar na indústria da aviação naquela época foi muito, muito complicado. Os aviões eram vazios, a gente fazia voos internacionais, domésticos, assim, com 3 passageiros num avião que cabe 300, sabe? Então, foi uma época muito difícil, assim, né, que a gente percebeu que é um trabalho muito Instável, né? estável. Exato, essa é a palavra, porque se acontece qualquer coisa, adeus, sabe? Não existe mais a Tem demanda muitas de críticas passageiro, também. adeus. Então, a gente, né, eu passei por a gente foi dispensado, né, não, sem remuneração, por meses, e eu tava com 25 semanas de gravidez na época, Você imagina. foi dispensada, mas estando no Brasil, então? Quanto Não, tempo você ficou? eu morava aqui. Eu só fui para o Brasil visitar minha família, porque graças a Deus na época eu já era cidadã, por isso que eu podia entrar e sair. Então, a minha família só me viu grávida porque eu conseguia ir para o Brasil. Minha irmã casou no meio da pandemia, eu precisei ir para o Brasil no casamento dela. Então, assim, graças a Deus eu tive essa opção, porque minha família não podia vir para cá me ajudar. Até na época, visita, consulta com o médico, sozinha, ninguém entrava, ninguém participava. E quando o Trump fechou as fronteiras e você estava em Manaus, quanto tempo isso durou que você precisou ficar lá? Não. Podia ter explicado um pouquinho menor. Nós pousamos em Manaus, a gente abriu a porta do voo, né? E o passageiro falou que a América tinha anunciado o fim, mas eu tinha que trabalhar o voo da volta. Então, assim, os passageiros saem, eles limpam a aeronave e a gente trabalha o voo de volta para Miami. Foi só aquele dia, realmente, assim, eu tinha que fazer o trecho todo, Ah, completamente, né? sim. Eu pensei que você ia ficar stuck no Não, Brasil. não, eu devia ter explicado. Foi a rota que fechou. Então, assim, eu trabalhei o voo final, digamos, o último voo, né, de Manaus para os Estados Unidos. Eu era comissária líder, eu trabalhei o voo. Foi bem emocionante, assim, saber que, poxa, era uma rota que era tão legal, era um voo de 5 horas dos Estados Unidos para o Brasil, que ia fechar. E durante esse processo, né, você não viveu só a maternidade, mas também separação, né? Mas você teve o apoio da família. Mas
foi isso que te sustentou emocionalmente para continuar? Sem dúvidas. Quando eu decidi realmente começar o curso de piloto, meio que continuando, né, o assunto anterior, eu tive interesse em 2018 e tal, e aí em 2019, né, tudo aconteceu, pandemia e tal. E depois que meu filho nasceu em janeiro de 2021. Agora que eu tô pensando, eu acho que eu falei errado, a pandemia não foi em 2019, foi em 2020, certo? Foi em 2020, perdão. Isso tudo aconteceu em março, abril de 2020. Meu filho nasceu em janeiro de 2021, eu tava E pegou um pouquinho, né? Porque a pandemia durou aí um ano e pouco. Na mesma época, né? Mas não foi 19, foi 20. E aí, quando meu filho nasceu, ele tinha 9 meses, eu fiz 30 anos. E aí, eu lembro de estar numa conversa com a minha mãe e falei, poxa, acho que minha oportunidade de ser piloto já passou, porque é uma carreira que acaba aos 65, obrigatoriamente, né? Nossa, eu vejo tantos pilotos de cabelo branco. É obrigatório, 65, eles fazem 65 anos de idade e saem. E aí eu falei, puxa, acho que, né, eu já tenho 30, até eu conseguir chegar lá, vai demorar pra caramba, acho que minha idade já passou. E minha mãe falou, não, tenta, aplica pro programa, tenta fazer né, passa pelo processo seletivo, vê se eles te chamam. E foi assim, essa conversa foi em setembro, no meu aniversário, eu mandei a documentação toda em dezembro, em janeiro me chamaram, em agosto de 2022 eu comecei. Então, assim, quando eles me chamaram, eu falei pra minha mãe, ok, me chamaram, e agora? O que eu vou fazer? E eu, na época, ainda casada, né, minha mãe falou, não, a gente vai aí, a gente vai para aí. Então, meus pais vieram pra cá, moraram comigo, para poder me ajudar. Eu não poderia ter passado por nada disso sem o apoio deles. E aí foi assim que eu consegui colocar minha cabeça, ok. Eu tenho apoio, minha rede de apoio em casa, né, para me ajudar com eles. Obviamente o pai do meu filho também, mas eu falei, agora eu vou conseguir, porque meus pais estão aqui, graças a Deus. É importante você estar falando isso também, né? Porque é a vida real. Eu acho que você está mostrando pra gente, porque você, né, comenta que é um investimento alto financeiro para fazer o curso e também exige dedicação de tempo, né? E muitas pessoas às vezes não têm esse privilégio que você teve de ter a sua família, principalmente para ajudar na criação do teu filho enquanto estava estudando, enquanto estava trabalhando. Então isso realmente é um privilégio, assim, de você poder contar com essa rede de apoio, né? E é um privilégio. É assim, às vezes eu paro para pensar, falo, Deus, como? Né? Quando eu penso naquele dia que eu cheguei com $200 no meu bolso e um sonho, isso não fazia parte do meu sonho. Minha mãe jamais que teria mudado para cá em qualquer outra situação, sabe? Assim, então, pensando assim realmente na história da minha vida, se você tivesse falado para mim, daqui 10 anos sua família vai mudar para cá, imagina. Jamais, eu sabia que isso não ia acontecer. E além de tudo isso, uma coisa que me chama muita atenção é que você entrou numa área que é majoritariamente masculina, né? Em algum momento você sentiu que estava ocupando um espaço onde você não era o padrão esperado? Todos os dias, na verdade. Eu consegui experimentar as duas fases, né? Se você pensar, eu trabalhei num meio muito feminino, onde tinham vários homens, como comissária, no caso, né? Então tem aquela ideia de, ser comissária não é para homem, mas tem muitos homens com famílias, homens que trabalham com as famílias, né? Então, assim, quando eu decidi ir para o outro lado, eu sabia que isso ia ser um empecilho. Não, eu não diria que um empecilho, porque não me parou, assim, não me fez decidir não seguir a carreira pelo fato de ser mulher, sabe? Mas eu sabia que era uma coisa que eu ia ter que lidar, que eu ia ter... Um estigma, talvez. Um estigma. Eu tinha que ter, no inglês a gente fala, né, thick skin. Eu ia precisar ser bem forte, assim, para conseguir lidar com o preconceito das pessoas que não gostam de mulheres pilotos. E eu tive essa experiência enquanto eu fazia o meu curso. E depois como instrutora de voo, porque eu dei aula por 1 ano e meio. E assim, tem gente que não quer instrutora mulher de jeito nenhum. Como assim uma mulher tá me ensinando? Imagina, não quer de jeito nenhum. Tem os que preferem, né, por conta de personalidade, e tem uns que não aceitam de forma alguma. Então, assim, mesmo antes de chegar na companhia aérea, eu já tive uma experiência nesse aspecto. E realmente é difícil.
Pensa só você tá num tubo de metal com uma pessoa do seu lado, numa porta que é blindada, no caso, né? Por 3, 4 horas, por 4 dias seguidos, onde você faz 3 a 4 voos por dia. São em torno de 20 a 25 horas com uma pessoa do seu lado. Vai chegar uma hora que você não vai ter mais o que falar. Então imagina trabalhar, né, com uma pessoa do sexo oposto que não é muito fã de mulheres pilotos, que só fala de política, que só fala de futebol, que só fala de... Então, assim, eu sempre soube disso, porque mesmo como comissária, eu tava nesse ambiente, então a gente escuta, né, os pilotos falando, ai, cara chato, ai, cara chato. Então eu sei, falar, ai, meu Deus, me ajuda. O bom do comissário é que, tipo assim, se a gente tá numa situação dessa, a gente anda pro outro lado do avião e tá tudo bem, sabe? De um lado pro outro. O piloto, não, eu tô presa, né? Mas é difícil, assim, a gente tem que ter muita paciência. Uhum. E eu fico pensando que não é só a questão de você ser superestimada, né, por esse público, por esse público masculino, né? Mas também é uma questão de ameaça, né? Porque como assim, por um grande tempo era só homens que ocupavam esse espaço. Agora, né, na visão desses homens, eu tô perdendo esse espaço para uma outra mulher, né? Então, nós somos uma porcentagem muito baixa. É uma coisa que eu poderia ter olhado, eu não olhei, mas nós somos uma porcentagem muito baixa de mulheres na aviação. No meu caso, são mulheres na aviação, mulheres estrangeiras na aviação dos Estados Unidos, e a gente entra na turma dos latinos, né, que eles falam. Então, assim, é uma porcentagem baixíssima, de 3%, 4%. Eu acho que mulher na aviação são 7%, algo assim. Então, assim, é muito especial saber que eu faço parte de uma porcentagem baixa de uma carreira onde é muito, assim... predominante. Não, mas assim, as pessoas respeitam. É muito legal você pensar, poxa, né, uma mulher piloto. A minha última viagem foi muito engraçado. Eu tava na cabine fazendo os meus checklists, minhas coisas, arrumando as minhas coisas, entrou uma passageira, mulher piloto, yeah! Vamos lá! E eu, obrigada, né, pensando, poxa, que legal. Isso emociona, porque você assim impulsiona outras mulheres, sabe? Você está representando um espaço que realmente é admirado, sabe? E realmente você falando isso não é só a questão de ser o público, assim, o pessoal masculino, você ter que lidar com isso por ser mulher. Ainda tem a questão de ser imigrante brasileira. E outro ponto que me admira, né, você ser mãe, você está conseguindo aí fazer tudo isso, dividindo outros papéis da sua vida, e um papel muito importante que ocupa muito espaço na vida de uma mulher é a maternidade. E também tão jovem, né? Porque, pelo menos aqui nos Estados Unidos, quando eu viajo, eu vejo que a maioria dos pilotos são pessoas mais velhas, e você, em tão pouco tempo, né, jovem da sua vida, assim, você já conquistou um espaço que assim, algo admirável, né? Que muitas pessoas sonham em chegar. Eu espero que a minha história, mesmo que resumidamente, sirva como exemplo não só para nós brasileiros, brasileiras, né, estrangeiros no geral, mas também para mães solteiras, para pessoas que, se você tiver uma oportunidade como essa, se tiver uma rede de apoio, se tiver família, qualquer um que seja, qualquer oportunidade, não tenha medo. Seu sonho é ser comissária, vai ser comissária. Se quer ser au pair, seja, acredite, vale a pena. Vai valer a pena, porque de uma forma ou outra você vai se encontrar. Então, assim, que isso sirva realmente de exemplo para as pessoas entenderem que é possível. Não é fácil, nunca disse que seria fácil, né? Não é fácil, mas que, assim, com trabalho, com dedicação, vale muito a pena no final. Eu sei que eu quero servir de exemplo, não só para, como eu falei, para a nossa cultura, para as nossas pessoas, mas para o meu filho. Eu quero que um dia meu filho me veja, né, como uma mãe que não desistiu, como uma mãe que se esforçou para conseguir chegar onde está. E eu tenho uma carreira bem longa pela frente. Estou com 34, faço 35 agora em setembro. Muito jovem. Tenho mais 30 anos de carreira, né? Daqui 5 anos, se Deus quiser, eu já estou voando um avião muito maior. Então, assim, a gente começa aos pouquinhos.
Depois de tudo isso, anos de esforço, transições, decisões difíceis, você chega em um novo lugar. Mas não é só uma conquista profissional, uma reconstrução completa de trajetória. O que que essa conquista ela representa para você hoje, olhando para tudo que você viveu? É, tudo. É, né, praticamente o resumo de tudo que a gente já comentou. Eu precisei passar por tudo para chegar onde eu estou aqui hoje, né? Mas assim, não só eu como pessoa, teve as pessoas que apareceram no meio do meu caminho, as minhas amigas au pairs lá do início, né? Todo mundo que foi surgindo no meio do caminho, a minha família me ajudando. Então assim, o que isso representa para mim é, é, é muito mais importante do que o que eu faço. Ah, ok, sou piloto, legal, mas isso mostra que é possível, né? Tudo que eu passei valeu a pena, né? Tudo que eu passei valeu a pena. Isso é muito legal você estar falando, né? Porque você comentou, quando alguém me pergunta se vale a pena o au pair ou não, isso se joga. Porque esse não é o final, né, do seu caminho. Às vezes a gente fica esperando o momento certo, o momento perfeito, eu não sei o que fazer ainda. Mas a gente, estando em movimento, a gente vai descobrindo esse caminho, né? A vida é muito curta. A vida é curta e ao longo da vida a gente percebe, né? Conforme os anos vão passando, as pessoas, né? A gente vai perdendo pessoas, perdendo amigos, perdendo família, a gente percebe que é um sopro. E eu jamais imaginaria que eu fosse ter meu filho aos 29 anos. Se você falasse comigo lá atrás, quando eu cheguei, quando você quer ser mãe? Acho que até os 25 eu quero ter filho. Então, assim, a gente pensa que a nossa vida vai, né, vai acontecer de uma forma e é completamente diferente. Então, vai ser o pé. Faça um ano. Um ano, passa assim, a gente já tá no meio do ano. Entende? Então, assim, vale a pena. É um momento onde você descobre que você tem capacidade de fazer coisas que você jamais faria se estivesse na sua casa, no seu conforto, com a sua família no Brasil. Qualquer que seja, eu cresci em São Paulo, né, em cidade grande, morei em cidade grande no interior de São Paulo, mas sempre tem a história daquela au pair que veio na cidadezinha do interior de não sei aonde, lá do Goiás. Venha, faça esse, né, se você tem essa oportunidade, com certeza, faça, não sabe, vai que você encontra o amor da sua vida. Uhum. Vai que, né, você, sei lá, cruza com alguém no caminho que fala, poxa, eu trabalho com isso. Você fala, que legal, né? E aí você conhece alguém, e é assim que vai. São através de pessoas, né, que a gente encontra essas oportunidades. Eu prefiro Então, errar tentando do que pensar em exatamente. isso. Aí é que tá, a gente tem que errar tentando. Eu falei no início, vou com medo mesmo. Tenho medo, mas vou com medo mesmo. Tenha coragem, sabe? Porque vale a pena. E é aquela coisa para as au pairs, né? A sua data de voltar para o Brasil já está marcada, certo? Você tem aquela passagem garantida para voltar para casa. Por que ter medo? Venha, se não der certo, volta, né? Com certeza. E o que que mudou na forma como você enxerga a carreira depois de toda essa sua trajetória e experiência? O que mudou na forma que eu enxergo a carreira? A gente estava conversando sobre o fato de eu trabalhar como comissária, que é uma carreira feminina, e agora piloto, que é uma carreira muito masculina. Eu já fiz um pouquinho de cada coisa. E eu acho que o respeito é o que mudou, né? Porque várias vezes, pensa só no nosso dia a dia, né? As pessoas passam ao nosso redor, eu estou aqui, estacionando o meu carro, e tem um funcionário que está limpando as folhas ali na minha frente, no meu condomínio. Eu não sei se é a primeira, segunda, terceira carreira da vida dele. Pode ser que seja. A gente não sabe. Então, assim, o respeito que eu tenho para as pessoas que fazem qualquer tipo de trabalho mudou. Entendeu? Então, assim, as pessoas, quando eu estou vestida dessa forma, eu sou tratada de um jeito. A partir do momento que eu apareço no aeroporto com o meu uniforme, as pessoas me olham completamente diferente. Então, assim, isso não significa nada. A gente não sabe o que nós somos, só simplesmente de eu olhar para você, eu não vou falar que você é psicóloga. Eu vou falar, pode ser qualquer coisa, né? Então, assim, o meu respeito com o ser humano em si foi o que mais mudou, porque eu consigo enxergar a,
além da onde a pessoa está naquele momento. Eu entendo o que provavelmente precisou acontecer para uma pessoa chegar lá. Toda vez que eu conheço um brasileiro piloto, um brasileiro comissário, eu falo, pô, que legal. Sei como é que é. Então, assim, a gente, né, se entende, né? E é uma coisa que eu acho muito legal na nossa cultura. Eu já tenho quase 15 anos aqui nos Estados Unidos. E aqui a gente sempre se dá muito bem, parece que se conhece há anos, né? O brasileiro é muito interessante, assim, a gente trata o brasileiro como se a gente se conhecesse há muito tempo. É uma coisa nossa muito, muito especial. Mas eu diria que sim, que foi isso, que é o meu respeito, assim, para todas as profissões. E o meu filho, por exemplo, meu filho tem 5 anos, ele adora brincar com caminhão de lixo. Pois eu comprei o caminhão do lixo. Ele tem as lixeirinhas e pega os lixinhos e põe na lixeirinha. Então, assim, eu gosto de mostrar para ele esse exemplo, porque todo mundo trabalha, todo mundo, né, faz o seu esforço ali para conseguir o que você precisa no dia a dia, seja para sua família, seja pessoal. E pode ser que seja só um momento na vida, seja um obstáculo. Né? Às vezes é só um momento de transição, né, também. Exatamente. Lembra quando eu estava ajoelhada limpando a casa das outras pessoas, eu falava, poxa, eu não preciso estar aqui. Eu não preciso fazer isso agora. Precisei. Hoje eu entendo por quê. É toda uma construção, né? Quando a gente está nesse momento de desconstruir para reconstruir, a gente não entende ou a gente não quer, talvez, dar valor. Mas quando a gente chega no topo ou próximo da vida do topo, a gente olha para todo esse caminho construído, para toda essa trajetória, a gente vê que cada passo valeu a pena. Né? Cada degrau descido valeu a pena desse degrau acima. E te fez ser mais forte aquilo que você falou, né? Todos esses trabalhos como Nene ou tudo que você passou no au pair te estruturou para você, às vezes, chegar onde você está hoje, sabe? Eu penso assim, todas as experiências que eu tive até aqui são experiências que vão me tornar uma comandante melhor. Porque, né, vem lá daquela experiência no início com as crianças, né, morando na casa dos outros. Depois, como comissária, né, com passageiros, lidando com pessoas, com personalidades e culturas diferentes. E agora, como piloto, a gente está numa posição onde nós temos que tomar decisões não só para nós, tripulação, mas para os nossos passageiros. Então, assim, a gente vê vários casos, às vezes, né, de passageiro em avião que deu trabalho, a tripulação expulsa do avião. A minha perspectiva hoje é completamente diferente do que seria quando eu estava lá atrás, entende? Então, assim, quando eu penso em estar na posição que eu tenho hoje de precisar tomar uma decisão em caso de emergência, eu penso nas pessoas, né, em tudo, assim, poxa, no que é importante realmente não é a minha vida, né? Não só a minha vida, mas a vida dos meus passageiros também. E eu tô no início da minha carreira como piloto, assim, eu tô no meu primeiro jato, né? Na minha primeira aeronave. Então, eu trabalho em um avião que carrega 75 passageiros. A minha carreira ainda vai crescer daqui 5 anos, e se Deus quiser, eu tô voando pro Brasil. Então, assim, 1 ano passa rápido, 5 anos passa muito rápido, e eu sei que toda essa experiência vai me ajudar, conforme os dias vão passando, a ser comandante melhor. Quem sabe eu vou ir com você aí, né, Natália? Sim. Por enquanto eu trabalho no lado regional, né, da própria América. Então eu faço voos para cidades menores. Mas eu saio de cidades grandes. Então Dallas, Filadélfia, Washington D.C., é mais o lado da costa leste para a empresa que eu trabalho, na verdade. Mas a gente conecta as cidades grandes às cidades pequenas. Então, eu digo que se for fazer um voo assim com um lugar desse. Eu gosto muito de viajar. Tô tentando segurar esse ano, mas assim, sou uma pessoa que gosto muito, né? E quem sabe, o mundo é pequeno, aí a gente pode se esbarrar nesse aeroporto. E acontece, viu? Realmente acontece. Semana passada, eu andando no aeroporto, encontrei tanta gente, falando, meu Deus, tem que prestar atenção no que eu tô fazendo mesmo, tem gente olhando. Sendo vigiada. O tempo inteiro. Natália, o papo tá muito bom, não quero encerrar, mas para a gente fechar aqui, a gente tem um quadro no Entre Carreiras, que é quase uma conversa ao passado. Se você pudesse voltar no tempo e falar com a Natália, que estava lá no começo dessa jornada, o que você diria? E se eu vamos lá, vamos começar. Se eu soubesse antes que o começo seria tão difícil,
o que você teria feito diferente emocionalmente? Essa é a parte mais, Uhum. mais difícil, porque só de falar sobre a minha história, eu fico emocionada. Tô falando aqui, minha garganta já tá doendo, minha voz tá tremendo. Foram muitas coisas, foi muita vida. Mas eu diria, assim, que eu precisaria ter um pouquinho mais de paciência, que foi algo que eu aprendi com o amadurecimento, né? Mas paciência, vai dar certo, respira, ora, acredite em Deus, porque vai passar, vai passar, vai passar. Vários dias eu fiquei, meu Deus, eu não aguento mais, o que eu vou fazer? Eu não aguento mais. Vai passar. O processo é dolorido, né? É, Mas quando você vê aonde você chegou, acho que imagina o orgulho que você possa sentir, assim, de tudo. é uma dor, assim, inexplicável às vezes, porque, né, eu tive experiências boas, eu trabalhei com famílias boas, eu trabalhei numa empresa aérea incrível, poderia ter sido uma história completamente diferente, mas não mudou o fato de que foi difícil. Eu ainda estava longe da minha família, eu precisava, né, crescer, eu estava sozinha. E durante o tempo onde eu me tornei piloto, né, durante o curso, eu me divorciei. Então, assim, foram vários momentos onde o meu emocional ficou abalado. E se não fosse realmente o apoio, assim, da minha família, né, de amigos próximos, e depois o meu filho, quando eu comecei o meu curso, meu filho tinha 1 ano. Teria sido muito difícil. Que inspiração que você é para o seu filho. Se eu soubesse antes o que envolve construir uma carreira fora do país, que decisão você teria tomado com mais consciência? Eu teria vindo antes. Eu teria vindo mais cedo, eu não teria talvez me aprofundado tanto na carreira que eu tinha na época no Brasil. Mesmo sendo muito nova, né, só com 19 anos, eu já tinha uma presença no jornalismo ali de onde eu estava. Eu acho que eu teria economizado um pouquinho mais, teria vindo com um pouquinho mais de dinheiro. Eu teria me programado financeiramente melhor. Uhum. E se você soubesse antes que daria certo, o que você diria hoje para quem está quase desistindo? Não desista. Vai dar certo. O que depende é de você, depende da pessoa, né? As portas não se abrem assim, você tá andando no meio do caminho, a porta se esbarra na sua frente, você precisa trabalhar para chegar lá. Então, assim, faça a sua parte, não desista, é difícil, né? Vários dias você vai querer desistir, mas é possível. Ai, que incrível esse episódio. Eu queria muito ter te trazido, né, te convidado aqui. Estou muito feliz que você tenha aceito esse convite para participar. Obrigada, né, Natália, por participar dessa história e trazer a realidade que mostra que carreira ela não é só sobre facilidade, é sobre construção. E principalmente por mostrar que recomeçar não é fracasso, né? Às vezes é exatamente o caminho para chegar aonde você quer. E aproveitando aqui, compartilha para o público, para a nossa audiência, onde as pessoas podem te encontrar, acompanhar mais da sua trajetória e da sua história. Claro, eu, na verdade, estou começando a minha presença online, eu ainda estou aprendendo, assim, a ver o que o pessoal quer saber, mas eu respondo as perguntas, eu tiro dúvida de qualquer um. No Instagram seria onde seria mais fácil de me encontrar, se colocar Pilot Natália, é a página onde eu vou conseguir responder as coisas em português. Eu tenho a outra página que é Natália Coelho, né, meu primeiro e último nome, é mais pessoal, assim, eu posto um pouco mais em inglês, mas em português no Pilot Natália no Instagram. Então, ótimo. Com certeza serei uma dessas pessoas que vão acompanhar, porque, assim, tem um fundinho, assim, que gosta de viajar, que gosta de ver essas aventuras, assim, eu admiro muito o seu trabalho e poder ver uma brasileira, uma mulher assumindo esse espaço, assim, é de muito orgulho mesmo. Viu? Muito obrigada. Assumindo esse espaço no alto, né? Ultrapassando barreiras, lugares que talvez em algum momento acharam inalcançáveis, e a gente, ao longo de toda uma trajetória, a gente vai, mais uma vez, quebrando tabus e desconstruindo para chegar. Então, mesmo eu chegando aqui quase no final, acompanhei a sua história nos bastidores, vou acompanhar ainda melhor, claro.
Mas eu realmente quero agradecer a sua participação, por estar aqui conosco, e que não foi fácil a gente alinhar, porque a sua agenda também tá bem complexa com esses voos, né? Pois é, eu hoje... Nem assim, né? Exato. Continue assim, eu hoje começo uma sequência de 5 dias. Eu começo hoje, vou até sexta-feira à tarde. Acho que na quarta-feira eu tenho 4 voos, na terça eu tenho 3, na quinta eu tenho 2. É assim, são vários. Então eu vou terminar aqui, eu já tenho que me ajeitar para ir para o aeroporto. Perfeito, foi o time perfeito. Então, vamos encerrar aí para você se preparar para esse próximo voo aí. Mas obrigada, gente. Tá. Agradeço a oportunidade, agradeço a chance de poder falar não só com vocês, mas poder dividir a minha história, que sirva de inspiração para todo mundo. Com certeza. Com certeza. Muito obrigada e até a próxima, pessoal. Você ouviu mais um episódio do Entre Carreiras. Conversas reais, trajetórias diversas e aprendizados de quem vive a carreira além das fronteiras. E não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, deixar seu like, compartilhar e seguir nosso podcast no Spotify e acompanhar nossos próximos convidados. Até o próximo episódio. De frente com a Jéssica.